Penso, né? Obrigada, Núbia. Estão fazendo aqui o boa noite oficial e agradecendo então, né, ao programa da pós, né, de literatura e crítica literária da PUC de São Paulo, que tem promovido esses encontros, encontros que a gente aprofunda leituras, que a gente troca como pesquisadores, né? A gente mantém a nossa rede, né, de conhecimento ativa e tenta trabalhar, né, com resgatar a textos canônicos, né, da área de cada pesquisador e também trazer textos contemporâneos que fazem diferença na nossa leitura crítica e teórica. É, hoje né, talvez o tema principal seja literatura infantil, né, infantil e juvenil, ou vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, esse termo, literatura infantil, literatura juvenil, literatura para as infâncias, literatura para jovens leitores, enfim, tudo que corresponde ao campo, né, dessas, que compreendem, né, esses temas, esses termos, e muito do uso de cada termo, que está longe de ser um consenso, tem a ver com a maneira como o pesquisador olha para o objeto, né, como ele se encaixa dentro né, das linhas teóricas e, enfim, da concepção de literatura, da concepção de criança, da concepção de leitor, né? Então, a gente vai tentando acolher esses, esses lugares, né? É, eu vou, enfim, queria convidar mais uma vez, né, quem tiver aí à vontade, né, para abrir a câmera e participar aqui dessa conversa. Eu vou fazer algumas leituras e, e pode ficar bem interessante se quem, enfim, acompanhou, né, quem já leu o livro ou, enfim, quem está também dentro desse campo de pesquisa ou quem tem curiosidade, ah, participar, né, com perguntas. Acho que o chat também está aqui ativo para a gente poder fazer essa troca. Para quem não me conhece, então acho que começando do final, né, vou me apresentar aqui. Eu sou Isabel Lopes Coelho, eu sou pós-doutoranda do programa aqui de literatura e crítica literária na PUC de São Paulo. Minha supervisora é Elizabeth Cardoso, né? A gente está terminando essa trajetória agora em junho, né? Foi uma trajetória muito gostosa, né? Um programa que eu adoro, né? Esse programa da PUC tem aberto oportunidades incríveis, né? Para pesquisa e para troca e para essa rede, né? De estudos aí da literatura, enfim, ditas para crianças, das infâncias e tal. E tem sido um prazer participar, tanto ativamente quanto como ouvinte, nos inúmeros eventos, né, que o programa tem feito, presenciais, online, né, a página do YouTube do programa é recheada de atividades, então vale muito a pena acompanhar também, né, esse e os próximos. E a gente, como participante, né, como estudante do programa, a gente é convidado a, enfim, fazer uma imersão, né, em alguma obra que seja relevante ou para a nossa pesquisa ou para a nossa área. E conversando um pouco com a Beth, trazendo os inputs ali do grupo também, a gente decidiu então falar sobre esse livro, que é O Poder, Voz e Subjetividade na Literatura Infantil, da Maria Nikolaeva. E esse é um livro que foi publicado originalmente em 1912, não, em 2012, desculpa, 1912, em 2012,
E ele é uma coletânea, né, de palestras e artigos que a professora Nikolaeva proferiu, escreveu ali ao longo a partir da década de 90, então é 2012, né? Eu já comecei fazendo uma gafe aqui. É, e eu acho que, enfim, o livro ele é a consolidação, né, de uma trajetória da pesquisa dela sobre vários temas. É um livro muito maduro dentro da obra dela. É uma obra bastante extensa, né, de pesquisa, com textos também de muita que são referências, né, quando a gente vai estudar. é, Literatura infantil, enfim, e o livro ilustrado, as diferentes teorias e tal, ela é uma das expoentes na área, com trabalhos muito relevantes, né? E esse livro, ele foi publicado em 2023 pela editora Perspectiva, numa coleção que se chama Ida e Volta, junto com um outro livro que é esse aqui, é, Contos de Fada e a Arte da Subversão, do Jack Zipes, que também é um livro bastante importante dentro dessa leitura contemporânea, né, e contemporânea histórica dos contos de fada. É, e, enfim, traz aí todo esse contexto, né, de como os contos de fada sempre foram subversivos na época em que eles surgiram, nos seus momentos históricos específicos. Então, é uma coleção que nasce já com esses dois livros. E o livro da Nikolaeva foi publicado originalmente também pela essa editora que é Routledge, que é um braço da Taylor e Francis, que é uma editora inglesa, se não estou enganada, mas tenho quase certeza, que tem uma vasta publicação de livros críticos e teóricos e históricos sobre livro para crianças, infância, a representação da criança e os temas contemporâneos que às vezes a gente, né, nem chegou aqui para nós ainda, ou que, enfim, chegou en passant e em alguma região foi aprofundado. Então, vale muito a pena também ir atrás desses outros livros. A Nikolaeva, né? Esse aqui é o segundo livro, publicado no Brasil, né? Da Maria Nikolaeva. O primeiro foi esse livro aqui, o livro ilustrado, Palavras e Imagens, que é da Nikolaeva e da Carol Scott. Foi publicado em 2011, pela editora Kozak Naif e com apoio também, né, em coedição, na verdade não é um apoio, é uma coedição da cátedra da Unesco, né, na PUC do Rio de Janeiro, e foi uma oportunidade muito interessante que a Nikolaeva veio para o Brasil, né? Então, houve uma conferência no Rio de Janeiro nesse momento, agora eu não me lembro se foi 2011 ou 2012, mas foi uma conferência muito interessante que veio ela e a Sophie van der Linden, que é a autora do Para Ler o Livro Ilustrado, e elas fizeram uma conferência extremamente interessante na PUC, foi na cátedra, e foi uma oportunidade incrível de conhecê-la e de trocar com ela, e ela tem um carinho bastante grande pelo Brasil. Eu participei da edição dos dois livros, tive essa felicidade, foi muito, muito bacana, né? Ela é uma autora muito generosa, muito consciente do seu próprio trabalho. É, a gente sempre tem questões de tradução, né, nessa passagem, porque em algumas situações eu acho que tanto o livro dela, quanto os dois livros, quanto o livro da Sophie, a gente ainda não tinha certos termos, né? Então tinha que cunhar termos e aí toda essa tradução ela é muito delicada, porque o termo que ela usa não necessariamente é o termo universalmente dentro do inglês, né? Universal, você pode ter o inglês americano usando de um jeito, o inglês britânico usando de outro. Então, enfim, essa tradução é bastante. Aí a gente tem as nossas referências também,
E a gente também, enfim, né, nesse lugar da tradução e de tentar definir termos, vai procurar o espanhol, que é uma raiz que faz mais sentido para a gente do que a anglo-saxã. Então, foram livros que deram muito trabalho, assim, para traduzir e, ao mesmo tempo, é, estabelecem, né, um marco, pelo menos de um vocabulário que possa, né, ser questionado, claro, ele pode vir a ser questionado, mas que tem um trabalho também de estabelecimento aí desses marcos, né? Então, isso tudo para dar um contexto, né, da publicação do livro no exterior e aqui no Brasil, para a gente ir localizando um pouco, né? E aí eu pensei em fazer uma fala que trouxesse um pouco desse lugar também que a Nikolaeva está, para a gente falar um pouco do livro dentro da sua importância para a crítica e teoria da literatura infantil e depois entrar nos aspectos da obra mesmo, para discutir algumas, enfim, algumas passagens do livro. Claro que para quem não leu, vai ter spoiler, mas é isso, né? Estamos aqui e, e a leitura que a gente faz é sempre única, é sempre nova, então, enfim, tudo ótimo também, cada um conseguir ler, enfim, acompanhar a leitura depois, mesmo a gente destrinchando algumas partes. É um livro bastante denso, né? Então, uma leitura vertical, certamente no tempo que a gente tem aqui, e nem exatamente no tempo, mas enfim, né? Acho que no tempo da vida, né? Tem momentos ali que a gente vai, né, se debruçando, e lê duas vezes, e lê três vezes, né? E, enfim, deixa eu tentar seguir aqui, porque senão eu vou começar a adiantar coisas que eu já queria falar com mais calma. Acho que primeira, primeira coisa que seria interessante, o primeiro elemento que traz à tona, né, é justamente o título, né? O título do livro, ele é muito forte, né? Então, em português ficou Poder, Voz e Subjetividade na Literatura Infantil. Em inglês, o título é muito parecido, é Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers, né? Tem aí uma questão do Young Readers, né, que ela discute por que que ela não está usando Children's Literature e está usando Young Readers, né? Então, o range para ela de análise, né, de corpus vai além do Children's Literature, ainda que o termo em inglês, quando a gente fala Children's Literature, a gente já está fazendo uma macro separação do que seria literatura adulta, então a gente está localizando, então às vezes o Children's Literature pode ser é, pode ter uma abrangência maior, como por exemplo os livros do Peter Hunt, né, que é Criticism, Theory and Children's Literature, né? Então, e ele às vezes traz alguns exemplos que são os mesmos autores que ela usa, não exatamente as mesmas obras, mas os mesmos autores que escrevem mais para o juvenil. Então, ela já faz um pouco essa separação, ela já tem essa consciência, né? E ela opta por usar young readers. Agora, o que chama atenção, isso aqui é só um detalhe para a gente ficar atento do que aconteceu na tradução, né? Porque a gente entende que jovem leitor também para o pesquisador brasileiro ainda não ressoa tanto quanto literatura infantil. É, e a gente entendeu que o público do livro poderia compreender de uma maneira mais imediata se a gente colocasse literatura infantil, que, enfim, né, para a gente é um guarda-chuva bastante grande, do que colocar jovem leitor. Mas, enfim, tem aí essa questão. Mas, de fato, o que traz, né, o que quase, né, o que traz para a gente, assim, quase como chocante, né, é esse power, voice and subjectivity, né, o poder, voz e subjetividade. É, porque talvez a Nikolaeva, né, ela tenha juntado uma série de é, definições, inquietações de outros autores que estavam nesse lugar de discutir literatura para crianças ou literatura
é escrita por adulto, mas é para um leitor criança, mas como é que fica a representação da criança nesse lugar? Qual é a representação mais fiel à realidade? Enfim, todas essas questões que permeiam, né, uma literatura que necessariamente é escrita por um adulto, por um público que é distante desse escritor, como, né, problematizar isso, olhando justamente para esse leitor, como ele se vê representado nesse lugar, de um escritor que não tem lugar de fala para falar sobre isso, né? É, então é muito potente ela trazer esse conceito ou essa ideia, né, de empoderamento da criança e do jovem, né, do jovem leitor, para a literatura, né? E o que está sendo colocado ali como representante dessa figura, né? Desse indivíduo, tá? Vamos falar, é sobre isso que a gente vai falar, né? Então eu gosto de trazer aqui, talvez já colocando, né, o prefácio até da professora Elizabeth, né? Que ela fala que ah, deixa eu pegar aqui um trechinho. Pus um monte de post-it. A coisa de você pôr um monte de post-it é que você vai se perdendo no post-it, né? Aqui, ó, que post-it saiu de lugar. Então, assim, parte de um pressuposto, né, de que a criança e o jovem formam esse grupo minoritário, né? Então, ela está colocando, né, crianças e jovens como socialmente desempoderados, né? E como a literatura reforça esse desempoderamento, vamos assim dizer, né? Ah, então, seria o poder e sua disputa e sua representação e reprodução dentro da norma adulta, né? Então, esse é o cerne do livro, né? Como que a norma adulta, ela, ela é ela invade a literatura infantil que vai ser lida, né, para uma criança e para um jovem leitor, para manter a normatividade, né? Toda a questão do livro é essa. Mas aí eu queria, antes de chegar aí, né, fazer aqui alguns preâmbulos para a gente ir aquecendo os motores, né, e para a gente entender por que que ela escreveu esse livro, de onde vem, como ela dialoga aí com o contexto crítico também, né? Então, a Nikolaeva, isso é bastante importante, a gente vai ver muito, acho que uma das autoras que mais transparece a sua marca biográfica, né, pelo menos do meu ponto de vista, mesmo quando são obras críticas, é a Nikolaeva. Então, ela nasceu em Moscou, ela é moscovita, naturalizada sueca, né, e ela tem uma vasta experiência de ensino de literatura e teoria literária específica de literatura infantil em universidades super importantes, né? Então, ela lecionou na Universidade de Estocolmo por 25 anos e ela foi convidada para dar cursos, minicursos e, enfim, né, cursos de longa duração na Universidade de Massachusetts, em San Diego, em universidades na Finlândia. Ela foi professora emérita da Universidade de Worcester, foi coeditora sênior da Enciclopédia Oxford de Literatura Infantil, que é um baita, né, esforço. É, foi uma das professoras principais da cadeira, né, da Universidade de Cambridge, de 2008 a 2019. E eu estava na aposentadoria dela, em Estocolmo, no congresso da IRSL. Foi bastante emocionante. E é diretora do Centro de Pesquisa e Ensino de Literatura Infantil de Cambridge Homerton. Ela participou como júri do prêmio Hans Christian Andersen, de 2002 a 2008, e recebeu em 2005 o prêmio internacional dos Irmãos Grimm, né, que chama Brothers Grimm Award, né, que é um prêmio super importante pelo conjunto de obra crítica,
né, de todo o legado que ela já fez e continua fazendo, né, mesmo como professora aposentada, ela ainda está super nativa. Na época do lançamento do livro, ela fez um mini curso no SESC, enfim, foi super, né, generosa em falar sobre o livro, em conversar sobre o livro e tal. E aí a gente entra um pouquinho, então esse é um dado biográfico, né, que eu, enfim, bastante, daqui a pouco a gente vai fazer as conexões, mas eu acho que é importante localizar quem é a Maria Nikolaeva dentro, né, do espectro aqui geográfico e cultural, e quais são as origens culturais dela. E aí tem a Nikolaeva como pesquisadora, e tem um trecho super legal que ela fala um pouco, né, sobre o trabalho dela como ingressante na universidade, e depois como ela continuou esse trabalho, que é muito bacana, que é como começou a literatura, a pesquisa em literatura infantil. Como que ela começou a pesquisa em literatura infantil? E eu acho que é um gancho bom para a gente começar a falar sobre esse livro aqui, que é um livro muito maduro. Então, qual foi a trajetória que ela fez, né, até chegar nesse livro, né? Então, eu vou aqui ler um trecho meio que parafraseando, né, para não ficar muito cansativo, mas ela fala que ela estava ainda no começo dos estudos de literatura infantil dela, em Estocolmo, em 1982, fazendo workshops e indo em escolas, enfim, indo, né, participando de grupos de estudos da universidade, e ela fala assim, né, que ela não tinha o conhecimento, por exemplo, de Jacqueline Rose, né, então ela fala Jacqueline Rose, Words About Picture e Don't Tell the Grown Up. Né? Então foram essas três referências que ela deu, como assim, a gente não tinha ainda esse material, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas três citações que ela faz, só para entender do que ela está falando, né? A Jacqueline Rose, né, enfim, ela ficou muito conhecida por um livro que chama The Case of Peter Pan, or The Impossibility of Children's Fiction, publicado em 1984. É um livro que eu, inclusive, é, eu faço uma menção na minha tese, né, que eu trabalho o Peter Pan na minha tese, e é um livro bastante importante que a Jacqueline Rose, ela fez ela foi talvez uma das pioneiras de fazer um trabalho muito amarrado, né, do Peter Pan com a psicanálise e depois expandir isso para os estudos da literatura infantil e da infância, né? Então, foi um texto bastante controverso na época que saiu, mas que ainda é bastante referenciado e que rendeu muitos frutos, né? Assim, tem pesquisadores que partem, enfim, da linha, né, da Jacqueline Rose, é, ou para atualizar, ou para, enfim, dialogar, fazer uma leitura dialética, enfim. Mas fato é que é um marco, né, nessa compreensão, né, da literatura infantil e da infância. O Words About Picture, do Perry Nodelman, é, é um livro de 1988, né? Então é um livro também muito importante no estudo do livro ilustrado, né? Então seria palavras sobre imagens, né? Numa tradução aqui livre, enfim. E que também fez muito barulho na época e que também criou, né, uma série de ondas para o estudo do livro ilustrado. O Perry Nodelman tem no Brasil o livro Somos Todos Sensores. Eu vou falar bastante dele também, a gente vai falar um pouquinho para fazer essa liga. E o outro livro que ela traz como referência é esse Don't Tell the Grown Ups, de uma escritora chamada Alison Lurie. Em tradução livre também seria, né, Não Conte para os Adultos, e que traz também essa leitura original da literatura
dita infantil como ela pode trair, né, o que os adultos de fato querem passar para os leitores, crianças, como uma forma de é, prescrição, né, como se a literatura fosse uma maneira de fazer o bom exemplo, né. E aí ela conta, então tem essas três referências, né, que é uma referência à psicanálise, uma referência ao livro ilustrado e uma referência a literaturas que são, vamos dizer assim, subversivas, né, em que a gente pode até dizer que o personagem criança ele é um trickster, né, a Pipi Meia Longa, por exemplo, que ela gosta muito de falar no Poder, Voz e Subjetividade, que aliás eu acho que dá a sensação no livro de que ela coloca a Pipe Meia-Longa como um dos únicos exemplos da literatura que de fato tem uma personagem subversiva e que cria uma situação única para a infância e que não está respondendo a uma normatividade dos adultos. Então é muito legal ver como ela faz essa argumentação. E aí, então, enfim, ela, né, descreve um pouco que ela participa dos grupos de estudos em Estocolmo, que é um lugar, de fato, tem um centro de estudo bastante forte, né, de literatura infantil, e que, enfim, começa a trocar com Peter Hunt, o Jack Zipes, o Humphrey Carpenter, que publica o Secret Gardens. Tá aqui também, deixa eu pegar, peraí, rapidinho. Ai, meu Deus. O Secret Garden é, do Humphrey Carpenter, que é um livro super importante para entender a era de ouro da literatura infantil, né? Então, é, o que está tentando se localizar aqui, né? É, que existia, né? é, uma certa tendência, né? Um esforço, talvez, de se entender a era de ouro da literatura infantil é, a partir do que é infância, do que é criança, mas de também fazer uma passagem para a literatura contemporânea, como, por exemplo, fazer a análise dos livros ilustrados, né? Então, era um momento de bastante ebulição, e eu acho que a gente está num momento de bastante ebulição também, eu estou falando no passado só porque a gente está aqui localizando na década de 80, né, a Maria Nikolaeva como no primórdio dos seus estudos de literatura infantil, se preparando para ser a grande crítica literária que ela viria a ser, né? E aqui também eu acho que tem uma situação que a gente vai ver nas obras dela. Eu acho que o livro ilustrado e o Poder, Voz e Subjetividade trazem com bastante clareza, enfim, né, com bastante força, como uma moscovita, né, que se naturalizou sueca, né, que deu aula em Cambridge, e que tem aqui também no seu repertório, né, traços de, aparentemente, também falava francês, então você tem uma pessoa que é fluente em russo, né, línguas eslavas, uma língua eslava, o sueco, o inglês. Então é perceptível que a gente veja nas obras dela referências que não são conhecidas para nós, do brasileiros, e bebemos uma fonte europeia, ocidental, e que a gente está limitado um pouco aí pela questão do idioma, então a gente tem que correr atrás, mas o russo e o sueco não são idiomas tão populares no nosso país, então a gente acaba não conhecendo muito essas obras, não conhecendo muito essa história, a não ser pela tradução ou pelos estudos, né, que chegam de fato traduzidos tanto das obras primárias quanto das obras secundárias, mas não são, talvez, culturas tão próximas nossas, e esses livros acabaram não chegando. A gente não conhece muito os livros mais populares da Suécia, o que se lê na Suécia na infância, né, o que se lê nos países eslavos na infância, e a Nikolaeva tem esse lugar, né, de
essa referência cultural. E ela vai falar isso no livro, uma hora a gente vai chegar nesse post-it aqui, se ele não cair da página, que a infância é uma construção cultural e que depende do seu repertório, né? Então é muito interessante como ela faz a análise dos livros ocidentais que seguem, né, uma ideia de infância, uma ideia de normatividade, desse talvez desse mundo que a gente acabou importando, inclusive, né, como cultura, e ela olha para isso como uma pesquisadora que inicialmente não vem dessa origem cultural, mas que se aculturou, né, obviamente, foi dar aula nos Estados Unidos, foi dar aula na Inglaterra, então óbvio que ela conhece isso, mas não viveu. Mas eu estou querendo colocar isso de uma perspectiva de uma pluralidade eh, de contextos, né? Ela tem contextos que nós não temos. Então, ela também olha para essa literatura que a gente acha normativa, né? Que a gente acha, enfim, num primeiro momento, vai, como uma literatura, entre aspas, adequada, e ela olha com um olhar, né, crítico de entender que existe uma normatividade desse lugar ocidentalizado, da cultura branca, da cultura, enfim, paternalista e de todas as raízes que existem aí da formação da nossa cultura hegemônica. Então, com isso, né, eu acho que esse é um ponto dessa diversidade cultural que ela tem, né, desse repertório que ela tem de eh, referências de diversas infâncias e de diversas línguas, e que os idiomas vão também moldando, né, o nosso pensamento crítico, e ela vai eh, criando, né, um texto bastante afiado, vamos assim dizer, né? Eu brinco que, pegando aquela expressão, não sobrou pedra sobre pedra, no livro dela eu brinco que não sobra livro sobre livro, né? Ela tem um olhar bastante crítico, né? Até para os nossos heróis, né? E é super importante isso, né? E claro que a gente vai modulando, né? Mas é muito, muito relevante a gente entender esse olhar que ela vai colocando na leitura crítica das obras e a gente considera como canônicas ou como, né, às vezes obras de né, um poder muito grande na nossa sociedade, como por exemplo, Onde Vivem os Monstros, né? Ela detona Onde Vivem os Monstros, Harry Potter, enfim, e é muito interessante de ver a leitura que ela faz, com muita, muita, muita propriedade, né? Então, eu queria eh, partir um pouco, né, eu já falei até algumas coisas aqui me adiantando, ah, mas localizando aqui, né, tentando fazer uma coisa muito breve, né, que é a crítica, esse desenho da crítica, né? Que se a gente consegue, que começa a olhar, né? Século XIX, é a descoberta da infância. Então você tem todos esses autores, né? O Humphrey Carpenter, o Peter Hunt, que vão trabalhar então com essa questão da descoberta da infância, vão focar na literatura da Era de Ouro para entender por que que essa literatura foi importante para nós, por que que ela para nós, né, ocidentais. Então vamos colocar sempre nesse ponto de vista aí, e para nós também no lugar colonizados, né? Porque esses livros já chegaram para a gente como clássicos canônicos no começo do século no Brasil, século XX no Brasil, século XIX, mas com mais ênfase no século XX. É, e então eles vão entender um pouco essa ideia, né, do que é a descoberta da infância. No século XX, essa descoberta da infância, ela ganha um lugar muito estruturado, que é a puericultura, né? Então aí você já tem, né, um estudo bem mais verticalizado, e aí tem a descoberta da adolescência, né? Então uma separação aí, se antes a gente tinha no século XIX um grupo de pessoas que era separado dos adultos, que a gente chama ali de crianças e jovens e tudo a mesma coisa. A puericultura depois vai separar com os adolescentes, né? Já é
Enfim, hoje, então, a gente já está num outro lugar. Aí a gente tem no século XX o desenvolvimento da psicanálise, a gente tem o estudo da puericultura por diversos campos do conhecimento, né? E a gente tem uma explosão da literatura infantil e juvenil no mundo, né? Especialmente conectada ao processo mundial de escolarização e de socialização, né? Então, o século XIX começa esse trabalho, né? Então, a gente tem aí uma série de exemplos, né, de nações que se fortalecem pelo idioma e pela escolarização de uma população que estava fora da escola, né, as crianças nesse lugar. E o século XX, ele é dominado pela instituição escola, e a literatura entra com muita força, como sendo, né, um instrumento que vai atingir a dois objetivos, e aqui eu estou simplificando muito, só porque a gente, né, está no nosso lugar aqui de bate-papo. A gente tem um fenômeno que é a escolarização da literatura, né? Então, é a literatura infantil por uma finalidade dentro dos parâmetros escolares, que a gente vive até hoje. E eu sempre falo que a questão principal não é exatamente a escolarização da literatura, porque a gente nunca vai desescolarizar a literatura, mas é o como ler a literatura e o texto literário na escola, são coisas bem diferentes, né? Então, a gente tem essas fases, especialmente no Brasil, a gente pode localizar dentro dos nossos sistemas e metodologias pedagógicos, concepções diferentes, né, de abordagens do texto literário na escola, mas enfim, o que rende uma ideia do livro para uma finalidade, né? E aí o outro, então, né, a escolarização da literatura e a outra questão é a socialização, né, que é como literatura infantil, como é, moldando exemplos para os leitores em fase de formação que seguem o aprende, né, pelo exemplo, pelo erro, né. Então, num processo de aculturamento. Isso também, enfim, não é exatamente do século XX, a gente tem aí textos, né, históricos, né? O Mahabharata, né? Eu não sei se estou falando certo, mas acho que é isso. O indiano que já tinha, né, isso. Eu vou escrever a história do meu povo para contar para as gerações mais jovens, para elas entenderem o que é a virtude, o que são os valores da minha cultura, né? Então, isso é intrínseco um pouco aos textos voltados, né, para os jovens leitores, mas, enfim, no século XX, essa socialização ela ganha aspectos políticos, ideológicos, né? Ela se complexifica. E no século XXI, a gente pode dizer que a literatura infantil, que a gente estou colocando aqui nesse chapéu, ela acaba tendo até, esse é um termo bastante polêmico, subgênero, se a gente pode dizer, eles ficam mais evidentes, né? Então, você tem o livro ilustrado e suas diversas nuances dessa relação de texto e imagem, página dupla e projeto gráfico. Você tem livros voltados para o young adults, você tem os livros informativos, você tem uma série, né, de livros que são categorizados e que acabam tendo a sua própria dinâmica. É uma leitura que ganha uma maturidade maior, né, sobre a literatura infantil mesmo, e especialmente, né, e aqui a gente está no século XXI, se associando a uma agenda social que foca nas vozes silenciadas. Então, a gente está olhando aí, né, tentando fazer um olhar decolonialista, né, nessa que eu acho que é um olhar que a Nikolaeva está tentando trazer também, né, a criança como esse grupo minoritário, né, que nunca teve voz. Então, hoje a gente tenta criar essa consciência, né, de dar voz para os povos originários, de dar voz para nossa, para as culturas que historicamente foram oprimidas, para as representatividades sociais, que também, né, seguem oprimidas e sem voz a partir de uma normatividade que perdurou, né, por décadas dentro de um sistema de poder injusto, etc. e tal, né? Então, eu acho que
esse livro se encaixa muito nesse lugar, né, desse contexto, dessa agenda que começa a parar, talvez, de olhar historicamente ou que começa a ler a história por um lugar é, decolonizado, né, de tentar trazer então é, o que esses livros representavam na época e qual é a história que de fato eles estão contando, né? E aí eu acho que, enfim, só para finalizar um pouco essa primeira parte, eu gosto muito, enfim, né, de trazer a Maria Nikolaeva junto com o Peter Hunt e junto com o Perry Nodelman, porque eles tratam de questões similares, mas cada um aprofunda, né, por uma ramificação diferente. O Peter Hunt, né, e aqui, enfim, eu trouxe alguns trechos para a gente passar, só para a gente entender também o diálogo, né, que essa turma faz. E aqui, de novo, né, a gente está num campo europeu, né, de olhar para essa literatura europeia, olhar para esse contexto, né, existem uma série de coisas, inclusive a professora Elizabeth Cardoso coloca isso no pós-fácil dela, né, é, comentando, né, que falta uma discussão mais aprofundada sobre a questão racial enquanto tema, construção de personagem, protagonista e narradora, além de obras produzidas por autores, escritores e ilustradores afrodescendentes, né? Que aí, enfim, então, todo livro que a gente pega, ele não está tentando dar conta do mundo, mas a hora que se coloca, né, como um livro crítico, né, a gente localiza, né, nesse espaço e nesse tempo para entender a finalidade. É, a Nikolaeva, ela até nessa edição, sabendo que o, o livro ia ser lido por leitores brasileiros, ela acaba colocando, estendendo um pouco uma parte que já tinha no original sobre a Ana Maria Machado e a Lígia Bojunga, mas ainda assim, né, é uma literatura que segue essas referências aí da autora, né? Mas voltando aqui para o Peter Hunt, então, né, alguns trechos, né, por exemplo, do Peter Hunt que vão ressoar com esse livro da Nikolaeva, que eu acho que faz parte desse campo intelectual que ela estava, né? Esses são contemporâneos a ela, eles estão debatendo, eles participam dos mesmos grupos de trabalho, dos mesmos grupos de estudo, eles vão a congressos juntos, né? Enfim, não é exatamente um trio, mas é um grupo de pessoas que está debatendo e cada um também tem a sua. Você vê que às vezes eles são contraditórios, né? Eles não se afinam em absolutamente tudo, mas tem questões que são levantadas. E talvez uma das principais, é, vou escolher dois temas principais aqui que os três trabalham, né? Existe uma questão estético literária ou uma questão acho que é uma questão mais de teoria literária, que é a grande pergunta: existe uma teoria literária específica para a literatura infantil que possa ser lido, ou seja, um repertório específico, uma taxonomia específica, uma maneira de se olhar para a literatura infantil diferenciada, das ferramentas que a teoria literária tem ou desenvolveu a partir da literatura dita adulta, né? Então, essa é a questão que sempre volta para o pesquisador de literatura infantil, porque ele acaba tendo que escolher um campo de trabalho, né? E toda uma taxonomia, uma metodologia de leitura do seu objeto, e isso acaba resvalando é, na sua, no contexto inicial da sua pesquisa, né? E aí, e uma outra questão também que passa pelos três, né? Que eu acho que está mais no Nodelman nesse sentido, que é o que fazemos com as crianças quando escolhemos os livros para elas, né? Qual o empoderamento que a gente dá para a criança, ou, enfim, né? Como adultos, né? E como sociedade, né? O que a gente pensa, quais são os critérios que norteiam a nossa escolha de leitura para uma criança. E no nosso país eu acho que isso é bastante sintomático, porque a gente tem uma leitura muito mediada,
né, a ida a bibliotecas e a oportunidade que os leitores, crianças e adolescentes têm de fazer as suas próprias escolhas ainda é bastante limitado. É, a gente tem processos de seleção de obras de literatura que estão nas escolas, seja nas escolas públicas ou privadas, que passam por uma série de etapas, né? Então, você tem uma grande mediação de leitura até o livro chegar nessa criança, e esses três, não só eles três, mas enfim, né, vamos dizer, esses três escritores críticos contemporâneos estão debatendo um pouco isso, né? O Peter Hunt fala assim, né? é, Essa velha sugestão de que os padrões da literatura definidos pela cultura adulta não são relevantes ou desejáveis para uma criança, né? De forma mais sutil, será uma afirmação ideológica de que a literatura e o livro é um símbolo de poder e opressão, né? Então, o Peter Hunt, na década de 90, já está falando que o livro Isabel, para criar. Oi, sem querer interromper, qual a fala. página? Perdão, página 52. Para quem Obrigada. tiver com crítica, teoria e literatura infantil. Eu estou na página 52, tenho um parágrafo grandão no começo, é no final desse parágrafo grandão que começa, é, onde ele está de fato discutindo, né, se o livro está discutindo, né, ele está colocando essa questão que para mim no livro dele é retórica, né? O livro para a criança ele é um instrumento, né, de ideológico, de afirmação ideológica e símbolo de poder e opressão, né? E eu acho que a Nikolaeva vai falar sobre isso, né? Ela vai entrar nas obras para falar sobre isso, né? É, Aí ele continua: a literatura simplesmente não é relevante para a maioria dos adultos, e muitas pessoas se deliciam por estar numa posição que lhes permitam proteger as crianças daquilo que elas próprias sofreram. Então, a gente sempre brinca também, né? Até onde vai o nosso olhar adulto de situações até que, como indivíduo, me incomodam por conta da minha subjetividade, da minha leitura, mas que para um leitor, por um outro leitor, especialmente um leitor criança que não tem essa bagagem, não seria uma problematização, né? A gente sempre fala que o problema tá sempre no adulto e nunca na criança. Fernanda, por favor. Eu queria fazer uma pergunta que enfim, Sim, eu não consegui ler o livro inteiro, mas eu acho que encaixa bem nesse momento, que ela usa um termo que é a outra, isso, autorização. e ela, eu não sei se esse termo já era uma classificação das palestras ou se isso foi feito Uhum. na compilação do livro, mas, né, sempre Uhum. a criança, ou o jovem leitor, essa criança, essa pessoa que precisa de autonomia, né, para ler. Por que que ela repete tanto esse termo, sabe, assim? Tá. Você me dá 2 segundos só para eu passar pelo livro do Peter Hunt para chegar lá? Porque a autorização ou a heterologia são, é um conceito que ela vai usar no livro para marcar a metodologia dela de leitura das obras literárias, né? Ela vai usar 3 conceitos chaves: autorização, heterologia, a carnavalização do latim e a heteronormatividade. Então, eu vou chegar nesses 3 termos, eu só queria fazer essa passagem do Peter Hunt e do Perry Nodelman para a gente conseguir chegar no livro dela, pode ser? Então, segura a mão aí, e aí, quando eu falar sobre isso, a gente conversa para ver se eu respondi ou não a pergunta. Aí você me cobra aqui se ficou claro ou não. Bom, o Peter Hunt, então, ele está, né, nesse lugar, né, de falar sobre essa questão, né, do livro para criança como sendo um livro, né, um instrumento de opressão, nesse sentido de que mantém a normatividade. É, ele também fala na página 84, quem está com o livro, no, no, no primeiro parágrafo, né? As definições de literatura podem ser convenientemente separadas em características, normas culturais e segundo os usos que os indivíduos dão ao texto, né? Então, isso é bastante sintomático também quando a gente está falando de literatura infantil, porque a gente entende que a criança não participa desse processo. E na página 85, para fechar esse tema, né? No caso dos livros para crianças, não podemos fugir ao fato de que são escritos por adultos, de que haverá controle,
e estarão envolvidas decisões morais. Isso aqui é super importante para a gente entrar no livro da Nikolaeva, né? Da mesma forma, o livro será usado não para acolher ou modificar nossas opiniões, mas para formar opiniões da criança, né? Assim, os tipos de leitura que os textos para crianças recebem delas envolvem a aquisição da cultura e da língua. Isso significa que a definição não funcional de literatura exclui toda literatura infantil ou não se aplica a ela, né? Então, o Nodelman vai falar sobre isso, sobre essa questão da definição funcional da literatura. A literatura infantil ela vai estar sempre marcada por um para quê. Para que ela existe, para que ela funciona, né? Isso eu estou falando, gente, localizando aqui os nossos 3 autores críticos. Só falta pôr um disclaimer, assim, né? As opiniões dos críticos não necessariamente refletem as opiniões da, da minha figura. O Perry Nodelman, né? E eu selecionei esse livro porque é o que está disponível aqui para gente, né, em português, então é o que faz sentido trazer. Ele vai dialogar muito com essas questões do Peter Hunt, né? É, peraí, deixa eu achar aqui. E aí, enfim, o título do livro, né, Somos Mesmos Todos Censores, né, então já parte desse pressuposto, né, dessa questão de poder, né, e de opressão, né, e do que a gente faz como, do que a gente censura a criança, se é por tema, se é pela palavra, se é pela maneira de narrar, enfim. E daí ele fala assim, na página 27, quem está com o livro, né? Esse livro aqui na página 27. Quando se trata de livros para crianças, todos somos censores, mas os motivos pelos quais nos tornamos mais frequente e profundamente censores nada tem a ver com valores ou a violência ou os estereótipos de gênero do quais falamos. Tem a ver com a faixa etária. Então, ele vai localizar muito esse lugar, né, de que sejamos nós, pais, professores, bibliotecários ou especialistas em literatura para criança, há algo que todos queremos determinar para qualquer livro infantil que eventualmente cai em nossas mãos. Para que idade é esse livro? Eu só vou tomar um golinho d'água aqui, um segundinho. Então, ele vai estar muito preocupado, né, com essa questão da definição da idade. ah, E aí ele chega também, né? Essas caracterizações das habilidades de idades específicas, né? Da gente começar a dizer que cada idade tem uma habilidade específica de leitura, né? São perigosamente semelhantes ao tipo de estereótipos impensados que estão por trás do sexismo e do racismo. Então aqui o Nodelman chegou no lugar que a Nikolaeva vai partir, né? E ela vai fazer um movimento muito interessante para comparar o racismo à estrutura de poder adulto-criança, né? Ou tudo que a gente tem estudado ou compreende como né, o racismo, né, toda a luta feminista, toda a luta queer, ela vai fazer um paralelo disso com a estrutura de poder adulto-criança. E aí a gente vai chegar na heteronormatividade, na autorização. E aí, só para finalizar com o Perry Nodelman, só para finalizar, eu acho que tem um lugar, né, muito interessante de um trechinho do livro que ele fala assim, é, que no começo, né, ele fala assim, que ele sempre foi adepto de que as pessoas precisam escrever o que elas quiserem, né? Enfim, elas têm que ter liberdade para escrever o que quer. Mas aí ele coloca assim, né? Essas frases, né, elas se originaram, né, da minha falta de experiência pessoal como um homem velho e branco de encontrar esse tipo de estereótipo sobre as pessoas como eu nos livros para crianças, né? Então, assim, ele mesmo, né, tá
caindo na consciência de que é sempre ideológico, né? Sempre existe um lugar de onde você fala, com a sua experiência, com a sua, com a sua finalidade, né? E que ele, como um homem branco, né, de meia idade, nananã, tem o seu repertório cultural e que, em alguns casos, hoje, esse repertório cultural está recheado de questões racistas que nem mesmo ele entendia que tinha, né? Enfim, algo aqui para se debater. E aí, finalmente, a gente chega aqui no livro da Nikolaeva, e aí ela fala, né, o poder, voz e subjetividade na literatura infantil, usando 3 conceitos-chave, né? Então, eu acho essa metodologia dela extremamente original, né? Então, e eu acho que é um exemplo para quando a gente vai, assim, tem alguns livros, né, que a gente às vezes não é exatamente do nosso campo de pesquisa, que a gente não vai usar objetivamente ali para a nossa pesquisa, mas que a maneira como a pesquisadora lida com o corpus, seleciona as suas referências teóricas, né, desenvolve a sua metodologia, são inspirações, né, para a gente pensar aqui no nosso próprio trabalho, né? Então, ela vai usar o conceito de outrização, ou também conhecido como heterologia, que é baseado num crítico que se chama Michel Certeau. Assim, né, grosso modo, então, né, a autorização é um conceito sociológico, né, que descreve o processo pelo qual um grupo de indivíduo é tratado como outro, marginalizado ou até mesmo excluído, dependendo de como for. É, então, o que que seria isso, né? A concepção, né, social de que existe uma norma, de que existe um, uma referência dominante e que essa referência dominante né, tem todas as características, né, enfim, da normatividade e que o estranho a isso e o que foge a essa normatividade é o outro, né? Então, é entender não uma sociedade como seres plurais, mas sim como uma sociedade tendo um alicerce normativo e toda a questão, né, da fala é, é, é referida como o outro. E aqui vai ficar muito né, interessante, né? Enfim, aí o que que é essa, né, essa questão mais profunda, né? Quando ela usa, por exemplo, eu pus um post-it aqui também, a questão, né, de usar o que seria, né, a definição queer e feminista, né, de que é, né, entende-se, né, que o queer, por exemplo, é o outro. Ele foge da norma. Então, ele tem todo uma fala especial, um tratamento especial, e que isso é uma forma de segregação, né, dentro de uma estrutura de poder. A, a Nikolaeva, ela está tentando aplicar esse conceito, né, e eu acho que ela consegue, né, tentando não, ela aplica essa ideia de conceito para dizer que o adulto é a norma, a criança é o outro, né, e aí a criança teria que se encaixar dentro dessa norma e que alguns textos literários corroboram essa ideia, né? Então aí quem também tiver acesso, quem já teve acesso ao texto da Nikolaeva e quiser ir contribuindo, fiquem à vontade, porque é um texto bastante denso, né, e que tem aí bastante, é, dá para a gente conversar bastante. Fernanda, não sei se deu para Não, deu dar para uma. entender que assim, eu realmente eu li um capítulo, mas eu acho que você dando essa explicação já deu para entender como ali o livro é dividido, sabe? Eu li especialmente o texto sétimo, que fala
novas masculinidades, novas Sim, feminilidades. é super legal esse texto. Já dá para entender, né, toda a dualidade aí, É, nessa de poder. exato. Eu vou ver se enfim, eu pus muitos post-its no livro, agora eu estou vendo que não foi uma boa metodologia, porque está me fugindo aqui alguns trechos que eu gostaria de ler com vocês, mas, mas a gente vai. Vamos ver se eu consigo chegar em algum trecho específico para a gente ler juntos, e aí acho que fica mais evidente algumas questões. O outro tema é a carnavalização do Bakhtin, e muito do que ele desenvolve, né, num texto famoso dele, do Pantagruel, que aqui é falar sobre a inversão de papéis e transgressão, e aí que eu acho que a, a Nikolaeva, né, ela tem esse olhar da pipe meia longa, né, que é, enfim, é uma das poucas literaturas que ela coloca, né, faz essa leitura crítica como de fato uma literatura transgressora no sentido de que não segue a normatividade adulta, e a heteronormatividade, que tem muito a ver com isso que o Nodelman falou sobre a faixa etária, né, que é você classificar as pessoas e o mundo a partir das habilidades e das experiências que elas deveriam ter ou não deveriam ter, dependendo da faixa etária que elas têm. Então, a criança, nesse lugar, né, a criança, ela é inexperiente aos olhos do adulto que já viveu uma série de coisas. Então, é você comparar dois indivíduos a partir da sua faixa etária, né? E eu acho que tem muito a ver com o que o Nodelman está falando. São caminhos diferentes, não acho que eles estão exatamente fazendo um complemento das suas falas, né? Mas eles estão olhando a literatura infantil, problematizando a literatura infantil nesse lugar de que a criança ela é vista como um ser inexperiente e que o adulto vai instruí-la, né? E aí a gente volta para aquele lugar eh, da socialização e da escolarização da literatura. Então, como vocês veem, é tudo muito complexo, né? São campos do conhecimento bastante distintos e termos que são usados em diferentes campos de conhecimento, não, que vem da sociologia, né, que vem de lugares diferentes e que começam a ser lidos aqui, né, ou usados para fazer uma leitura crítica literária, né? Ah, então, vamos lá, né? A heteronormatividade, só para fechar aqui, que eu acho que eu tinha escrito de um jeito que ficou mais bonitinho, né? Que é importante para entender como as pessoas percebem a idade e o que é considerado normal ou adequado em diferentes estágios da vida, né? E ela pode afetar a forma como os indivíduos se veem e como são tratados pela sociedade à medida que envelhecem, e aqui a gente não está falando da velhice, a gente está falando, né, da maturidade do indivíduo, tá? E aí, isso também cria, né, o que a Nikolaeva está chamando de heteronormatividade, o Peter Hunt chama de adultismo e criancismo, né? Então, por isso que eu queria fazer essas conexões com vocês, né, de como que o livro da Nikolaeva se conecta com outros pensadores e que a gente pode achar termos diferentes para os mesmos conceitos, ou melhor, é, termos diferentes para ideias de conceitos que estão sendo construídas, né? Porque talvez a heteronormatividade seja um pouco diferente do que o criancismo e o adultismo, mas está falando justamente sobre o poder que o adulto tem sobre a criança a partir de uma leitura de que o adulto é mais experiente, de que a criança ainda precisa, né, de estofo para chegar lá, vamos assim dizer, tá? De uma maneira bem resumida. O livro em si, daí, a edição brasileira, né, ela tem então essa apresentação da professora Elizabeth Cardoso, professora aqui do programa, né, tem um texto introdutório da Nikolaeva que eu recomendo muito a leitura, né, porque ela coloca essas questões, né, de um jeito muito pragmático, então o texto dela é bastante, né,
objetivo, e eu acho que ela tem uma questão muito forte também nesse texto de introdução, que é falar sobre ideologia, né? Então, ela define, né, ela fala que a literatura infantil, ela está muito à mercê das ideologias, né? E eu acho que, assim, a gente acabou, como sociedade aqui brasileira, né, usando ideologia como um termo, ao meu ver, bastante errôneo no campo de vista político, né? Quando a gente vê, né, alguém falando, isso aqui é ideológico, isso aqui é, é uma, o que está se querendo dizer, tudo é ideologia, né? Você tem a ideologia de esquerda, você tem a ideologia de direita, e por por alguma, né, por um uso errôneo, quando a gente fala ideologia, logo já está querendo se colocar dentro de um campo de conhecimento muito específico e bem politizado e bem complexo. Quando a Nikolaeva fala aqui de ideologia, e aqui eu vou ler especificamente na página 4, né, que ela fala assim: a ideologia é uma dimensão de um texto literário que se encontra na tensão entre o texto em si e a realidade por trás dele, os autores e suas intenções ou visões implícitas, e também entre os leitores e sua capacidade de criar significado a partir dos textos. Ou seja, ideologia né, tá agregada com uma série de agentes, né, e manifestações. Não quer dizer uma ou outra esfera, né, do pensamento. Então, acho que isso é importante só para a gente não confundir os termos e não usar a partir do que eu acho que é uma leitura errônea do que se fala de ideologia hoje, né? E aí, ela também, ainda que ela também, né, que use termos da sociologia e tal, ela faz um alerta que eu acho muito interessante, especialmente para a gente que está no campo da teoria literária, né, que é: os estudos literários com certeza ganham muito com os estudos da infância, mas há o perigo de serem engolidos por eles, ou pelos estudos de gênero, ou pelos estudos culturais, assim como seria uma pena limitar a pesquisa da literatura infantil a questões puramente pragmáticas. Então, é um aviso, porque às vezes a gente se deixa, né, levar por todo o prisma de campos culturais que lidam com a infância, com a criança e com todos esses sistemas, e a gente perde a característica textual, que é o lugar onde ela quer chamar a atenção, né? E falar: olha, vamos ler o texto para ver o que está de fato falando aqui. E é aí que ela consegue fazer essa leitura que desestrutura, né, um conhecimento prévio que a gente tem, né? Então, Isso está em que página? isso está na página 7. É o final do Tá. primeiro capítulo, do primeiro parágrafo, né? Então, falando, né, logo de cara, né, a gente tem uma predileção muito grande, por exemplo, por Onde Vivem os Monstros, né, que é um livro que a gente lê dentro da chave de que é um autor que trouxe, né, pela primeira vez, ou que, enfim, pioneiro, não sei exatamente pela primeira vez, mas vamos dizer pioneiro, né, que eu acho que é o pela primeira vez, uma coisa mais geral, a subjetividade da criança, né, de falar sobre os seus sentimentos, né, de que ela pudesse expor seus sentimentos e tal. E a Nikolaeva vai trazer, eu falo assim, isso pode até acontecer até um certo ponto do livro, porque a criança, ela é domesticada no final, né? No final, ela aceita a normatividade adulta, ela tira a roupinha e o jantarzinho tá ali dela, porque ela já cumpriu o castigo dela, né? Porque né, quem, enfim, acho que todo mundo conhece meio a história, mas a criança o menino é mandado como se fosse de castigo para o quarto, e aí ele, né, enfim, tem toda uma epifania ali dos seus próprios sentimentos, mas é como se ele se apaziguasse nos seus próprios sentimentos, e a normatividade adulta ganha no final, né? Aí a gente ficou, eu fiquei lendo e falei assim, bom, dentro da chave
da Nikolaeva, o que seria se fosse a Pipe meia longa, ia pegar a sopa e jogar na parede, né? O Max, ele aceita a normatividade adulta, né? Então, é esse tipo de desconstrução que ela vai fazer que é muito interessante, de obras que para a gente, né, a gente lê como uma chave, né, e que eu acho que essa chave ela também é colocada por uma série também de leituras críticas que a gente trouxe de outros autores. Então, ela sendo essa voz dissonante é muito importante. E aí que eu vou voltar naquele lugar dela ser moscovita, sueca, e de ter tido experiências de infância diferente da cultura ocidental, americanizada, ou europeia tradicional clássica, né, que foi moldar muito o que a gente entende por normatividade adulta em relação à criança. Então, o livro dela é uma bomba relógio, né, de uma série, e aí o primeiro capítulo, ela já começa, aí que eu, enfim, vou chegar aqui, né, nos capítulos, né, o livro é dividido em 12 capítulos, e ela trata da questão desses três elementos, né? Linguagem, fantasia e realismo, conto de fada, estereótipo da distopia, orientalismo e Robinsonadas, novas masculinidades, novas feminilidades, cross-vocalização e performance, literatura a serviço da sociedade, a questão de poder nos animais também, na domesticação dos animais, e os livros ilustrados e a falácia da identificação, né? Então, são capítulos bem potentes, onde ela escolhe alguns exemplos, né, de literaturas que para nós são conhecidas e outros capítulos, como, por exemplo, um que eu acho interessantíssimo, que é uma literatura a serviço da sociedade, que discute justamente essa questão da literatura infantil servir para esse ato de socialização da criança, pelos exemplos positivos, pelos exemplos do que o adulto gostaria que ela fizesse, pelos exemplos do errado também, né, de como a criança é punida, às vezes, em alguns, ou como o próprio Onde Vivem os Monstros, né? Fez bagunça, vai para o quarto de castigo e fica sem jantar. Só que nesse capítulo, que é um capítulo muito bonito, ela em vez de trazer esse referencial da literatura ocidental, ela vai justamente para a literatura soviética, durante o regime. Então, a literatura russa durante o período soviético, e vai mostrar como existia o uso da propaganda na literatura infantil. Então, é um capítulo bastante forte, que você vê que ela remonta aqui talvez até as próprias leituras que ela teve na infância, né? E as questões que foram discutidas numa cultura que para a gente às vezes fica um pouco ausente, se a gente não vai atrás, né? Que não chega muito para nós de um jeito é, orgânico. Ao mesmo tempo, é nesse capítulo que ela fala sobre a Ana Maria Machado e a Lígia Bojunga como experiências de leitura libertadoras. Então, ela também traz exemplos, né, de como é, esse empoderamento da criança pode acontecer, e os exemplos positivos, entre aspas, vamos assim dizer, seria a Ana Maria Machado e a Lígia Bojunga. Então, é bastante interessante, né? Na página 11 tem um trecho aqui interessante, né? E aí, enfim, depois que ela discute bastante essa questão, né, sobre a questão da ideologia e a instrumentalização da literatura, aí ela vai falar, né, nesse finalzinho aqui de introdução, né, sobre justamente essa questão, né, eh, das teorias decolonialistas e queer, como um paralelo para a análise da literatura infantil. Então, bem no finalzinho seria ah, que a característica particular da literatura infantil é o seu foco na hierarquia criança-adulto e suas intersecções, assim como a especificidade da literatura feminista são as estruturas de poder relacionadas ao gênero, e a especificidade da literatura pós-colonial são as estruturas de poder relacionadas à etnia, né? Então, ela vai fazer esses paralelos que são bem interessantes, né? E na página 12, ela coloca: a teoria queer tenta demonstrar, em primeiro lugar, que as normas são. Ah, isso, gente, é super importante. Eu vou começar de novo porque é só para dar um highlight aqui. A teoria queer tenta demonstrar, em primeiro lugar,
que as normas são arbitrárias. Em segundo lugar, talvez mais importante, que toda discussão sobre normas e desvios dá prioridade à norma em relação aos desvios, né? Então, por que que você tem a norma e por que que você tem os desvios? Porque é a norma que diz o que que é o desvio. Ou seja, mais autoridade, mais poder, né? A teoria queer não se esforça para substituir uma norma pela outra, mas defende que todas as condições são igualmente normais, né? Então, a defesa que ela vai, a leitura que ela vai fazer dos livros é nesse lugar, é de tentar identificar onde que existe a estrutura de poder, onde que o adulto impõe, né, uma estrutura de poder que vai fazer uma diferenciação entre adulto e criança e que, em geral, vai oprimir esse personagem criança. E aí ela já começa no capítulo 1 falando de Harry Potter, né? E ela fala assim, gente, o Harry Potter é o retrato, né, dessa estrutura de poder, porque tudo o que acontece no livro é baseado em hierarquia. Então você tem lá os bruxos de sangue puro, que são superiores aos filhos dos trouxas, né? Você tem até uma nomenclatura de todos os personagens, das classes de personagens, né? Os que podem entrar na escola, os que não podem entrar na escola, ambientes físicos, né, que são restritos ou que dão acesso a um ou outro é, personagem, né? Então ela já começa quente, né? O primeiro capítulo já vem aí é, falando de Harry Potter, né? E aqui a gente está quase chegando no limite do nosso tempo. Outro clássico que ela vai detonar também, né? Alice no País das Maravilhas, que é a criança degradada e humilhada. Ela passa o livro inteiro, né? Aqui na página 37. Tenho aqui esse trechinho que eu li do Harry Potter é na página 18, na página 37, que ela vai falar do Alice, né? É, tem a degradação na forma de uma queda física, passagens obscuras, florestas sinistras, portas trancadas difíceis de abrir, o desafio de experimentar comidas diferentes, transformações incontroláveis do corpo, o encontro com uma série de monstros, o desmembramento simbólico, né, que é o cortem a cabeça dela, ressurreição final e emergência a partir do mundo subterrâneo, supostamente como um ser completo, essa seria, vamos dizer, a jornada do herói, né? Mas aqui acontece, a Alice faz toda a jornada do herói, que é todo esse, né, essa viagem, né? Mas, em vez dela voltar, né, vamos dizer assim, como uma velha sábia em forma de gata, que ela está supondo, né, que poderia ser a Alice depois de tudo isso que ela aprendeu, entre aspas, né, encontramos um pregador de peças mais adequados a uma história masculina e parricida, né? Então, ela não volta como uma garota mais esperta, ou enfim, né? Então, ela tá trazendo, e que serve também, por exemplo, para o Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh, gente, vocês vão encontrar muito Ursinho Pooh nesses livros. O Ursinho Pooh marca o fim da Era de Ouro da literatura infantil, né, que é de 1850 ao 1860, porque o marco é o livro The Water Babies, até 1914, que é o começo da Primeira Guerra, que é quando, enfim, tem o lançamento dos livros, a publicação dos livros do Ursinho Pooh, e, e acaba. E ele, né, a gente acabou não chegando tanto pra gente, acho que teve uma outra edição que a Martins Fontes fez, e acho que nem sei se é um livro que está em catálogo ainda, mas é muito lido na Inglaterra, e, enfim, nos países de língua inglesa, e a gente acaba vendo a recorrência do Ursinho Pooh, né, como um livro comentado, né? Mas ele fala mesmo isso, né, que o Ursinho Pooh é um urso que tenta mimetizar uma criança pequena, né? E ele fala, meu cérebro é pequeno, então eu não sou tão inteligente. E aí tem também essa questão da humilhação, né? Dele passar por uma série de momentos vexatórios e tal, ainda que tenha uma certa condescendência em determinado momento, em que
o Corujão, por exemplo, escreve tudo errado, mas ele é o sábio ali da turma, que é mesmo tirando na leitura da Nikolaeva, tirando um sarro, né, desse poder que o adulto tem de que a criança não pode escrever errado, né? Então tem um momento ou outro ali que ela dá uma salvada, mas ela fala, tem ali uma estrutura de poder muito clara, né, que o Ursinho Pooh é a criança, é o bebezinho, é a criança que tá, o Christopher, que é o menino, acaba sendo é, o que domina ali os seus brinquedos, mas ele está só repetindo uma estrutura de poder que ele mesmo vive quando tem algum adulto na história, né? E assim ela vai, gente. Acho que tem conceitos muito interessantes, por exemplo, no capítulo da fantasia, né, que ela fala muito que a fantasia ela é construída na literatura infantil como metáfora da realidade, e aí tem uma parte bonita, eu não sei se eu vou achar aqui, é, acho que é aqui. Ah, que ela fala assim, na página 57. O modo fantástico permite que o escritor para crianças lide com importantes questões psicológicas, éticas e existenciais de maneira um pouco distanciada, o que com frequência se mostra mais eficiente com os leitores jovens do que com o realismo direto. Então é assim, eu como escritor, eu quero falar de um assunto tenso para o jovem, eu vou usar a fantasia porque isso me traz um distanciamento, e aí eu jogo isso como metáfora em vez de tratar isso como subjetividade do personagem, né? Então ela até coloca aqui, né? Tensão interior. Então eu transformo, o escritor transforma isso numa magia externa, do que tratar isso como uma tensão interior. É muito interessante esse capítulo também, né? E aí, enfim, eu acho que o capítulo, né, sobre o masculino e o feminino, e seguido de cross-vocalização e performance, né, são capítulos muito importantes. Para mim, é o ápice do livro. Eu acho que ali tem uma grande maturidade de leitura, e, enfim, né, e daquelas coisas que a gente lê e, né, fica né, dá um soco no estômago, assim, né, porque a gente começa a ficar um pouco mais também alerta, né, para ler alguns livros, né. E aqui eu vou só fazer uma leitura na página 143, que ela fala assim: as questões levantadas pela crítica feminista e queer vão muito além do conceito de gênero. Elas se direcionam a questões gerais de poder e alteridade. Mas a terminologia fornecida por essas teorias é limitada, uma vez que foca na binariedade mulher-homem, ou feminismo masculino, ou heterossexual ou homossexual. A teoria pós-colonial apresenta ainda outra binariedade, maioria e minoria, étnica ou imperialista e nativo, outro aspecto da hierarquia de poder. Por isso, nas discussões de gênero, eu escolho falar em análise heterológica e não feminista ou queer, né? Mas, enfim, ela está usando como parâmetro e ela vai afinando para chegar no lugar onde ela quer, né? Mas aqui, aí ela vai destrinchando toda uma questão narrativa de como e aqui, gente, é uma misturaiada de coisa, porque você tem os personagens masculinos e os personagens femininos, né? Os personagens meninos e quais são os desafios das personagens meninas e quais são os desafios dos personagens meninos, né? É, e aí tem um outro lugar que ela coloca também, que é no capítulo seguinte, que é: e se essa personagem feminina foi escrita por um autor homem, ou se esse personagem masculino for escrito por uma autora mulher? Então, é um salamaleque de coisas, que é super interessante também, né? E traz, de fato, uma leitura muito original, né? De questões que às vezes a gente não está atento no nosso lugar, né? De leitura, né? Que mais? Aí eu já falei um pouco do capítulo sobre serviço à sociedade. Deixa eu ver se eu acho aqui um trecho para a gente finalizar. Eu acabei finalizando um pouco em cima da hora, não sei se tem alguma pergunta. A Inês colocar, precisamos de mais outro encontro.
Vamos conversar com a minha filha que está aqui tentando fazer barulho. Vocês ouviram, mas ela está aqui arrasando no barulho para tentar desligar logo. É, Gente, eu não sei, deixa eu ver se eu acho algum trecho aqui, mas eu já estou aqui no finalzinho, né? Então vou deixar esses minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, enquanto eu vou tentando achar aqui alguma coisa. Você me ouve, Isabel? Sim, Tá muito ruim o som? não, não, tá ótimo. Obrigada por tudo, eu amei. E assim, eu não conhecia essas duas últimas obras que você apresentou hoje. Eu já sou sua leitora, eu te sigo, eu assisto tudo que você faz, é Oh, maravilhoso poxa, é sempre maravilhoso te ouvir. E obrigada, cara. assim, eu fico pensando, sabe, se não seria preciso um filósofo assim, da recepção para a gente entender melhor esses embates, sabe? Porque Uhum, são muito complexos, né? uhum, E eu fico sempre, sabe, no final, no frigir dos ovos, eu sempre fico assim, com antroposofia, sabe? A sim. primeira infância, o mundo é belo. É, até os 7 anos, o mundo é E ele lindo. precisa ser cuidado, Uhum, né? E aí eu lembrei disso, né, da estética da recepção, que seria bom a gente contrapor com a Nikoleva, e para a gente pensar tudo isso, eu quero ler com calma e rever também o conceito, a perspectiva da polifonia, para entender isso também, porque um livro, né, uma narrativa verbovisual, ela pode ser um evento traumático para a infância, sim, a gente sabe que pode. é. E quem nasceu aí nos anos 70, 60, que não tinha esse cuidado, não tinha editores de livro conscientes com toda nessas bagagens, a gente sabe que pode não ter causado catástrofes, mas deixaram sequelas nessas infâncias, né? Porque o livro é um objeto muito poderoso. E Uhum, aí, só para fechar, eu penso também no Bertolo, né, que ele vai falar, o Bertolo, que ele vai falar das camadas de sentidos. Ah, quando ela fala da narrativa, ela também ela está falando de tudo, das diferentes camadas de sentido, quando ela pensa nesse objeto ideológico, né? Porque também será que está tudo contaminado? E só para fechar, eu lembrei da Djamila Ribeiro, sim. ela foi questionada se ela apresentaria o Monteiro Lobato para a filha dela. Ah, pois é. Aí ela respondeu assim: Olha, eu não negaria o Monteiro Lobato para minha filha, pela beleza que ele é, mas eu tenho a consciência que é preciso de uma mediação na infância para que o racismo, né, não entre na vida da minha filha, né? Ela não falou com essas Uhum, palavras, não, eu que estou traduzindo aqui. E é isso, né? A gente fala da mediação, claro que ela é importante em alguns momentos, e principalmente nesses, porque julgar tudo fora do Monteiro Lobato a gente não vai julgar, até porque ele acessa lugares fantásticos, né? E também do nosso Brasil, né? Mas é isso, né? Como é que você vai apresentar um racismo na primeira é, infância, né? é difícil, né? Primeiro, Cássia, obrigada pelo carinho, obrigada aí por Obrigada. estar aqui acompanhando. É muito gostoso. A gente vai aprendendo junto sempre, né? É uma construção aí, tem muita coisa para a gente aprender ainda. E acho que, assim, é isso, né? O livro, ele é provocativo porque ele deixa todas essas questões em abertas e a gente vai tendo que lidar com elas, né? Eu também sou super da antroposofia e também, né, eu tenho uma filha de 3 anos e 8 meses, então é Muito isso, né? É pequenininina. o lugar do brincar, é o lugar de É. ser feliz, né? E precisa da E, proteção. é, e tem muita coisa que a gente lê, né, juntas também, que eu vou vendo como isso vai calibrando dentro do universo É. dela.
E o que eu acho que a Nikolaeva ela está falando é que não é que a gente tem que dar má notícia sempre, é que os livros que a gente considera, né, dentro dessa cultura ocidentalizada, né, da hegemonia branca, patriarcal, nananana, é qual é o conceito de felicidade que está sendo passado ali, né? Uhum. E a maneira como ela vai destrinchando é mostrando que, na verdade, o conceito de felicidade, da maneira como ela lê, é uma forma de opressão, porque a criança não está sendo feliz, ela está sendo moldada a partir dessa estrutura de poder que o adulto impõe, né? E eu gosto muito do exemplo, porque o Onde Vivem os Monstros é um livro curtinho, todo mundo tem na Sim. cabeça, e a gente, né, fica nesse lugar, nossa, esse final, né? Então ele volta para casa e tal, e ela vai lá e, tipo assim, gente, a É, normatividade, o adulto ganhou, ele volta para casa e cede, né? E é. se ele, né, ele cede à rebelião, né? Ele não vai seguir o que Hum. ele de fato, né? Então, eu acho que ela está colocando mais isso, porque assim, nesse lugar de que mesmo para que histórias possam ser criadas pensando na subjetividade de fato da criança e não no poder, né, em dar voz à subjetividade da criança e não no poder que o adulto tem sobre a infância. Né? Então, talvez para mim essa chave como editora, inclusive, né, esse chapéu que a gente vai trocando, uma hora acadêmica, uma hora editora, eu fico Aham. mais atenta nesse lugar, né, de ler um texto original e entender o que está sendo colocado ali. Eu acho que a É, palavra é essa, estar sempre atento, né? Sempre atento. É preciso estar atento é. com a infância. Isabel, Oi, Obrigada. imagina, desculpa obrigada a você, Cássia. interrompê-la. Que Você isso? me ouve bem? Sim, Aline. É isso. Eu gostaria de primeiramente agradecer, né? Foi uma baita aula Ah, sobre o obrigada a você. livro, que já faz parte aqui do meu repertório teórico. E eu sei que estou fugindo um pouquinho da temática, né, da conversa, da Imagina. aula, mas eu aproveito a oportunidade para saber se você, como editora, teria alguma disponibilidade futura para conversar via e-mail, porque eu estou nesse momento escrevendo uma tese, né, sobre editoras infantis, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho da Isabel Editora, se fosse possível posteriormente, claro. Me procura eu vou te pedir a gentileza de me procurar nas redes sociais para a gente trocar. Daí a gente vai Perfeito. conversando. Muito obrigada. Pessoal, já passamos aqui 10 minutinhos do nosso horário, né? O pessoal da PUC também quer ir para casa. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, as pessoas que são mais próximas de porque conheço e as pessoas que são mais próximas porque estão conhecendo agora e porque estão dividindo aqui essa 1h40 que a gente está aqui. A Cássia está pedindo para fazer uma foto, quem tiver aí com daria para ficar mais 1h30. Ai, meu Deus. Só se fosse com a minha filha no colo, que ela já tá lá. Já tá lá, já veio aqui 2 vezes. Mas enfim, para mim também foi muito legal, né? Foi muito bacana mergulhar nesse livro. É um livro que a gente vai lendo aqui, né? Enfim, mas ler para conversar, falar, eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou chegar nessa parte, né? Enfim, e foi muito gostoso. Então, eu queria agradecer a oportunidade aí da PUC, agradecer todo mundo que estava aqui acompanhando e, e vamos se encontrar mais, né? Agora faz do outro. Pois é. Só para lá pro pessoal da PUC, quem sabe a gente faz. Quem quiser aparecer, a Cássia vai tirar aí. Foi, Cássia? Aí, obrigada, pessoal. É,
Obrigada, Nádia, que estava aqui ajudando a gente nesse lugar da tecnologia e na ajuda moral, tecnológica e moral. Então, gente, eu estou por aqui, eu vou deixar aqui eh, o meu endereço de Instagram, essas coisas aí, enfim, eu sou meio ruim de ficar toda hora, mas a gente. A Emily